Pai, Mãe, vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Que a consciência divina nos inspire, nos oriente, nos dê a sabedoria para que possamos compreender tudo aquilo que Cristo nos traz em suas cartas. Muito bem. Solange, você pode ler para a gente? Sim. Carta 1, página 51, antepenúltimo parágrafo. Por favor. Eu estava eufórico. Pode começar? Pode começar, por favor. Eu estava eufórico com a constatação de que, finalmente, as minhas dúvidas e rebeldia contra o Deus vingativo dos judeus ortodoxos tradicionais eram justificáveis. Eu estava certa, afinal. Quem algum dia teria suspeitado de que a mente humana poderia ser tão altamente criativa que um pensamento ou desejo fortemente mantido poderia manifestar-se no reino visível? Percebi que Moisés teria sabido algo disso, porque ele havia feito algumas coisas estranhas quando os israelitas passaram grande necessidade. Ele se tornou um líder e mudou o destino dos israelitas que tinham sido escravizados no Egito. Eu poderia retornar agora e libertar o meu povo do rígido controle de seus mestres. Vamos fazer um comentário nesses dois parágrafos, porque esse primeiro parágrafo que a Solange leu, ele fala, né, na última frase, quem algum dia teria suspeitado de que a mente humana poderia ser tão altamente criativa que um pensamento ou desejo fortemente mantido poderia manifestar-se no reino visível. Então, ele chama atenção para a gente de que a gente é capaz disso, né? Todo ser humano é capaz disso, porque nós somos extraídos da fonte criadora. Assim como Pai, Mãe, Vida criou todo o universo, né? Concebeu e tornou visível todo o universo, a gente também tem essa possibilidade de trazer para o reino visível tudo aquilo que a gente cria com pensamento ou desejo fortemente mantido por nós. É muito importante a gente tomar cuidado, principalmente com sentimentos negativos, né? O sentimento de raiva são sentimento que de repente pode durar uma vida toda, né? A pessoa pode ter raiva, não sei, né, de uma amizade, de um relacionamento, né, por algum motivo, geralmente por traição, uma coisa que a gente não perdoa o que a pessoa fez. Isso traz consequências não só para a pessoa, né, que teoricamente foi o nosso agressor, mas principalmente para nós, né, porque vai voltar. A gente vai acabar sofrendo essa
essa revolta, essa raiva, né, vai trazer de volta. E ele comenta, né, que Moisés pode ter percebido também alguma coisa disso, porque ele fez algumas coisas estranhas quando os israelitas passaram pela necessidade, eles estavam saindo do Egito, né? Continuamos? O que seriam essas coisas estranhas que ele fez? Não sei, foi estranho. Foi bem estranho. Não sei, não Mexeu sei com se as partículas? das passagens bíblicas, se alguém conhece mais, pode, por favor, falar. Mas eu nem tenho certeza se eu não conheço muito, Eu não aliás, sei muito também. pouco. Aquela coisa de transformar um cajado em serpente, É, Ah, chuva eu ia de falar. gafanhoto, né? Chuva de sangue, O maná que caiu dos céus. maná caiu do céu. Então acho que está associado com Moisés mesmo. Isabel, você que conhece um pouquinho Não, mais? não, eu ia falar justamente isso. Eu não sei, eu já ouvi demais sobre a Bíblia, mas não gravei as coisas. Eu ia falar justamente isso, lembrando do filme, né? Que o filme é Hum. bem antigo. filme. E é isso que eu acho também. Não sei mais coisas, não. E hoje a física quântica explica esses fenômenos, né? Isso que acontece, né? É. E assim, a física quântica, ela surgiu recentemente, né? Primeiro foi a física, inclusive, agora a física quântica. A física clássica, né? Agora a quântica. E no princípio muitos dos próprios cientistas não aceitavam isso, né? É. Não acreditavam que poderia ser feito isso. Uhum. Mas hoje a gente já começa a ter uma compreensão maior. E há 2000 anos atrás não tinha como provar, né? Então, mas sempre existiu. O que Cristo quer dizer que sempre existiu. Talvez, Sim. lembra quando ele fala, tem a passagem bíblica que ele diz que vocês farão o que eu fiz, o que eu faço e mais É. ainda, né? A partir do momento que a gente tivesse a prática desse conhecimento, né? A gente vai fazer. Mas eu acredito que a gente só vai conseguir isso no dia em que a gente tiver o nosso ego mais sob controle. Mesmo porque, Tomara, né? né? Tomara. Tomara, porque se deixar a revelia, Meu Deus. vai ser complicado, né? Então, A gente sabe, né? A gente tá bem, tá de boa, mas de repente acontece uma coisa, a gente fica com raiva, fica bravo, xinga, grita, e depois até se espanta, né? Aí vai lá, pede perdão, não devia ter falado o que eu falei. Mas imagina se a gente tem todo esse poder para fazer a coisa acontecer na hora. E na verdade a gente tem, né? Por isso, nós que já sabemos disso, quem já tem essa noção, a gente tem que ter mais cuidado ainda. mas coitado. Então, morde a língua dentro da boca, Isso. engula o próprio veneno, que não vai fazer tanto mal, vai fazer menos mal do que se sair por aí espalhando veneno para as pessoas. Ô, Roberto, quer falar, Isabel? Não, fala, você já É está. aqui nas cartas que está isso que eu ia falar agora, ou se eu vi em algum outro lugar? Quando, vamos supor, você explodiu, né? Não conseguiu se controlar, não mordeu a língua, né? Se você anular na hora aquele sentimento, se a gente tiver consciência, anular aquilo na hora, aquilo neutraliza, né? Essa energia que foi emanada. É das cartas? Não, eu não, Não não me tem isso. lembro, não. Ele fala do pedido de perdão. Não, Então, assim, se você neutralizar na hora. Tipo assim, eu pensei mal de alguém aqui agora. Aí na hora eu falo, opa, opa, e já neutraliza aquilo dentro de mim. Aquilo que eu emanei para ela, eu já neutralizo. Não é aquilo. Diz que a gente consegue cancelar na hora aquilo lá que foi emanado. eu acredito que seja possível, porque
como nós temos o poder, e o poder ele pode ser usado de uma forma positiva ou negativa, né? O poder mesmo é como eletricidade, né? Você pode ligar uma serra elétrica e derrubar uma casa, uma britadeira, sei lá. Ou pode construir coisas boas, né? Por causa da eletricidade. Mas eu acho que também tem grau, né? Se a gente fala, se a gente verbaliza, é muito mais poderoso. Aí eu acho que a gente tem que verbalizar o perdão também, né? Esse pedido de perdão. Porque é como incendiar uma coisa e depois jogar água, né? É o seu contrário. Apaga. Apaga. Mas aí você sabe, né? Como a coisa queimada vai ficar. De todo jeito a gente causou mal, né? Lembra daquela história? O filho Não, mas estava se for sempre rápido, se for brigando. na hora, entendeu? Eu tô falando. Tipo, na hora. Você já manda uma outra energia em cima daquilo. Que a gente toma consciência, porque de vez em quando a gente se perde, né, ainda, né? Mas a gente já tem aquela consciência de, na hora, eu acho que Uhum. todos vocês é assim, né? Na hora a gente já vê aquilo que fez, né? Quanto Aquilo que antes, emanou melhor. na hora, É. né? Uhum. E a gente já muda aquilo. É Isso um já treino, eu aconteceu acho. comigo também, de na hora opa, peraí, Isabel, aí eu peço É, acho perdão que e todos tal. nós estamos assim, né? Mas, por exemplo, hoje aconteceu o contrário. Eu não sei o que que me deu. Eu fiquei chateada aqui com a moça que me ajuda e eu sei que eu meio que perdi as estribeiras, sabe? Fiquei muito chateada. Aí, a hora que ela foi embora, pedi perdão, né? Mas eu senti que não foi como das outras vezes. Eu não sei se é porque é acúmulo né? Será que você não conseguiu mudar seu sentimento? Porque você estava com aquele sentimento em relação a ela, de mágoa, É, sei lá o que aconteceu. Aí você é aquela pediu coisa. perdão, mas aquele sentimento ainda acho que continuou, né? Talvez seja isso. Talvez. É, Porque tem que ser verdadeiro, tem que redimir mesmo de verdade. é isso, tem que ser verdadeiro. É. Assim, no meu íntimo, no meu interior, eu estava pedindo com fervor mesmo, olha, me perdoa, eu fiz até o Ponopono também, mas eu senti que não tinha ido, a raiva, sabe, não tinha ido embora total. Não Ah lá, sei. é. É Mas tudo isso é um processo nosso, né? é um processo, né? A É um gente também treino, tem que né? ter paciência. É. É. Agora, voltando ao assunto do Moisés, uma das coisas importantes, eu não me lembro, vocês que leem a Bíblia, as cartas há mais tempo, sobre os 10 mandamentos que Deus fez, né, as tábuas dos 10 mandamentos para o Moisés. Cristo falou alguma coisa? Ele falou que ele recebeu uma intuição, né? De como Não, mas controlar melhor, hã? uma intuição de para como controlar melhor o povo, né? O povo judeu, Mas esse por exemplo. negócio de tábua não é falado. Falou que ele voltou, né, lá do retiro dele com os 10 mandamentos. Eu não me lembro dele Isso. ter dito sobre tábua. Eu Não. acredito que se tivesse uma tábua ou duas tábuas, né, elas estariam mais ou menos preservadas em alguma religião, alguma coisa, né? Mas também nunca ouvi falar, não. Ó, aqui na inteligência artificial, está falando que, de acordo com a Bíblia, o Templo de Salomão foi construído para guardar a Arca da Aliança, que continua, não, que continha as tábuas de pedra. Ah, não, esse aqui é a Arca da Aliança, não é da. A Arca da Aliança é a. Ih, gente, eu estou por fora. Não sei, É a também tem Arca Ah, de eu informação. também não pedra. sei. Se já estava o Porque Oswaldo aqui, o Sérgio. É, é, os olhos, sabe? É o Sérgio também. Porque está Rodrigues. falando dos 10 mandamentos e depois continua, de acordo com a Bíblia, o Templo de Salomão. Mas realmente, gente, eu não guardo essas coisas na cabeça. Eu também nunca ouvi falar de algum tipo de peregrinação para ir ver as tábuas, né? O pessoal Não, geralmente fala. Celina, Oi, Celina. sabe de a alguma Celina coisa, deve Celina? saber. Aqui, ó, hoje estão na Etiópia. Onde estão as tábuas dos 10 mandamentos?
Diz a tradição que as tábuas da lei estão hoje na Etiópia, roubadas de Salomão pela rainha de Sabá e conservadas em Axum, cujos restos do seu palácio foram descobertos em recentes escavações e que confirmam a veracidade do relato bíblico. Então está em algum lugar, Em algum lugar. existe, né? Continua? Continuamos? Ele, é página 51, tá? Último parágrafo. Tá ótimo. Minha fome tornou-se dolorosa. Ocorreu-me que poderia transformar pedras em pão e satisfazer minha necessidade de comida, pois me lembrava que o Pai Poder Criativo trabalhava por meio da minha mente e, portanto, tudo no universo estaria sujeito ao meu comando. Estive a ponto de pronunciar a palavra, que transformaria as pedras em pão, mas algo em mim interrompeu-me abruptamente. Veio-me fortemente que o pai da consciência criativa era a perfeição, não, era a perfeita proteção, nutrição, satisfação das necessidades e, assim, minha fome seria saciada se eu pedisse ao Pai por ali. E essa é a primeira tentação, né? Que ele passou no deserto. E ele sabia que ele tinha esse poder, como a gente estava comentando até agora, né? E aí ele poderia transformar pedra em pão para aliviar a fome que ele estava sentindo lá de 40 dias no deserto, né? Mas depois houve uma compreensão, né? Antes dele fazer isso, houve uma compreensão. A necessidade de se fazer isso, né? Será que havia realmente uma necessidade? Era um motivo egoísta fazer isso, né? Ou não? Sabe o que eu me confundo um pouquinho nesse parágrafo? Porque ele fala assim, ó, o Pai Consciência Criativa era a perfeita proteção, nutrição e satisfação das necessidades. E assim minha fome seria saciada se eu pedisse. Eu não entendo por que ele precisava pedir. Eu acho que é E o Pai já é a satisfação, a proteção. Então, mas aí por causa do nosso livre-arbítrio, né, a gente tem direito também de ficar no buraco que a gente se enfiou. Porque não é a intenção do Pai que a gente fique no buraco, passando frio, fome, necessidade, né, insegurança. Mas lembra que ele fala, né, a mente do homem é criadora para fazer todas essas coisas e mais. Então, mas aí, por que então ele não transformou a pedra em pão? Então, acho que Tinha que pedir. Então, esse pedir que eu não entendo. porque essa Por questão que do... pedir, né? No caso do livre-arbítrio, ele poderia transformar a pedra em pão, mas ele intuiu que se ele fizesse isso, ele estaria fazendo uma coisa errada. Porque depois desse processo da iluminação no deserto, aí que ele começou a tomar noção do que era a iluminação. Ele mesmo também não estava acostumado com isso. O que ele teve foi uma porção de conhecimento ali no deserto. Tudo foi surgindo e sendo mostrado para ele. Mas tomar posse desse poder, você vê, quando ele ia fazer as curas, ele também pedia para o Pai. Porque tudo é o Pai, né? Talvez enquanto ele estivesse encarnado, como Jesus, iluminado como o Cristo, ele devesse fazer o pedido para a coisa Será que acontecer. assim, não seria pedir, seria ele saber isso dentro dele? Eu acho que a É, Eu primeira, eu tenho um pensamento. Eu acho que aí é uma maneira dele desenvolver a humildade de pedir ao Pai. Não sei. Piorou. para não dar vazão ao ego, né? Eu que faço. Justamente é essa questão, essa questão, porque nós precisamos é pedir. dar vazão ao ego.
Isso. Sabia que ele tinha poder e ele queria usar. As outras É. duas, os outros dois pecados também, ele tinha a possibilidade, sabia que ele podia fazer, mas isso não é correto, uma vez que esse poder foi dado a ele como uma forma de ele ajudar os outros, não é apenas essa questão. Ele sabia que podia, apenas isso, mas era o ego dele. Ele estava dando Controlar. exatamente o que a Helenice falou, estava dando vazão ao ego. E aí é uma maneira de controlar o ego, né? É, Ele tinha dá que uma maneira de não dar vazão para o ego dele. É um momento assim crucial, né, de pensamento, né? O que deve fazer e o que não deve fazer. E acho até natural, né? Mesmo ele estando iluminado, ele ainda estava aprendendo a entender o que estava acontecendo com ele, né? Ele sim, ainda estava Ele aprendendo. estava absorvendo tudo e tentando entender tudo que foi uma mudança muito grande para ele. para todos nós. Ah, sim, mas você imagina ali, a pessoa fica, nossa, como você vai ficar naquele momento? 40 dias no deserto, sem comer. Então Ah, foram ele está explicando aqui depois, ó. várias sensações, vários momentos, tudo ali turbilhando nele, né? Inclusive a fome física, que é onde falou mais alto, E o deslumbre todo era do ego, né? É o ego justamente. quem fica deslumbrado. Sim. É, justamente. Ele Por vai esse falar aqui. deslumbramento, é, por isso que é o ego, e uma maneira de você se, né, tornar humilde ao Pai. Eu estou aqui, estou precisando de ajuda, né? Uma maneira da gente pedir. Pedir e obtereis, né? Acho que tem mais ou menos uma frase dessa. Nós precisamos pedir. Ai, Nós, né, pedir ao Pai. E mesmo esse pedido, ele não deve ser um pedido egoísta, né? então. Sim, claro. Tem que ser. É, É assim, a gente não está acostumado ainda com esse tipo de coisa, não é o não. nosso comum dia a dia, né? Oi, Serena. Ele não pediu. É, não, não pediu. Ele sabia que era só um pedido egoísta, né? Uma satisfação própria dele. É uma Eu acho que necessidade, Ah, né? é bom. De alimento. então, mas assim, eu acho que para nós é uma coisa tão recente, pelo menos para mim é uma coisa, nem vou falar por vocês, mas por mim é uma coisa tão recente esses ensinamentos, né? E Sim, realmente a cabeça, né, confunde. Se eu tenho poder, por que que eu preciso pedir? Se o Pai verdade. em mim é a satisfação de tudo, por que eu preciso pedir? Eu acho que É. também a gente está individualizado justamente para que a gente possa sair desse poder para olhar para ele, para poder compreender um pouco, né, do que é todo esse poder. Sem contar que a gente está numa mente humana, né? Fala, Isabel. Então, teve um dia que eu fiz essa pergunta para vocês aí, e o Vladimir, ele me respondeu assim, que o pai, ele não interfere na gente, né? Então, a gente sempre precisa de pedir para que ele atue naquilo que a gente está pedindo. Aí eu tive a mesma questão da Solange. E o que que foi que ele falou? Ah, não, até depois eu falei assim, bom, então é o seguinte, é como quando a gente está aqui conversando, eu tenho uma dúvida, mas se eu não perguntar para vocês, vocês não vão me responder, porque eu não vou perguntar, vocês não sabem que eu tenho uma dúvida, né? Não que a consciência divina não saiba o que que eu estou sentindo, o que que eu estou precisando, mas é necessário que a gente faça o pedido. Não sei se eu me fiz entender. Uma vez a Sim, gente estava comentando. essa Tá? dúvida está um pouco adiante, quando a explicação que ele deu foi tirada de um texto um pouco mais adiante,
na carta 1, onde havia a necessidade de a gente manifestar, expressar. Ele Ah, sabe, mas é, você tem que. É aquela que- que- questão, ele sabe, é, porque nós somos parte dele, mas é. você tem que manifestar porque você tem que explicitar a sua necessidade. Uhum, Uma isso. vez a gente comentou sobre isso, Isabel. Lembra que eu falei para você? Seu filho está aí na sua casa. O pai e a mãe dele, né? Você e seu marido estão aí. Seu filho chega em casa triste, cabisbaixo, nervoso, chateado, né? Meio magoado. Você pode falar com ele, o que que foi, filho? Você pode até saber, né? Sei lá, que ele já não está bem com a namorada e chegou triste em casa, você sabe, foi por causa da namorada. Mas se ele fala, não, mãe, não quero falar nada, vai pro quarto dele, se fecha, você não vai lá bater na porta dele, não, filho, fala aí, o que que foi? Canta pra mãe, né? Se abre com a mãe. Não, mãe, não vou falar, deixa pra lá, bobagem, besteira, não tem nada a ver. O que que você pode fazer, né? Isso aí. Então, para nós é a mesma coisa. A gente está aqui, a gente está na casa do Pai, né? Está numa das moradas da casa do Pai. Mas se a gente não fala com Ele, se a gente não ora para Ele, É, talvez o pedido seja isso, né? Fazer uma oração, é, a meditação para expressar, né? ouvir, né? É, Uhum, Mas assim, seu filho não quer te ouvir, você não pode é, obrigar. É o livre-arbítrio, né? Que o próprio Pai deu para gente. A gente verdade. pede para Ele é, se quisesse. Se o Cristo não tivesse pedido nada, estaria com fome, né? Eu teria que passar fome até chegar, sei lá, no povoado, pedir comida para alguém. Mas é. antes de pedir comida para alguém, ele pediu para o Pai aliviar a fome. Por isso, também é a passagem que fala, né? Em primeiro lugar, buscai o reino dos céus. Para tudo que a É, gente tiver. Estou com fome, é. estou Não, com e ele, sede. e no, não, e no caso ele estava numa situação limite, porque ele sabia como podia fazer para satisfazer a fome dele. Olha a situação, né, dele. Ele sabia como satisfazer fazer virar a pedra em pão. E não fez. Aí ele lembrou que achou melhor não pedir. Mas aí ele tinha que expressar, né? Nós devemos expressar para o Pai, né? É, Porque nós Ele não precisamos. pediu. E aí ele Oi? percebeu que ele não tinha pedido a satisfação daquela necessidade. É, Ele compreendia em um nível a ligação que temos com nosso Criador, isso. porque a gente a gente não respira se não for por intermédio da energia dele, da energia que ele dispõe. Então, a gente devia ser muito, muito mais grato por tudo aquilo que está em nossa vida e entender que ele satisfaz todas as necessidades. Isso foi uma das verdades que ele descobriu no deserto. E aí, você querer fazer algo por sua própria vontade, entendendo que você tem essa capacidade, seria uma afronta, exatamente porque ele provê tudo, cada respiração, o pulsar do nosso coração, tudo é parte do Criador. Ele que sustenta. É aquela frase que está lá na carta 2, onde ele fala, como Jeová, não, como Jó falou, se ele parasse, suspendesse a sua respiração, toda a carne viria abaixo, né? Então, é nesse sentido que eu acredito que tenha sido a questão do primeiro pecado, né? Pecado. Primeira tentação dele. e essa coisa de satisfação da necessidade,
voltando à analogia aí, né, por exemplo, do filho da Isabel em casa, se ele não pede nada para o pai e para a mãe é porque ele não tem necessidade, ele vai resolver sozinho. Pode resolver do pior jeito, pode resolver do melhor jeito, vai resolver do jeito dele. Tudo bem, é livre-arbítrio, ele pode. Mas se ele ouvisse o conselho da mãe, do pai, com certeza teria uma saída bem melhor, né? E agora aqui no parágrafo de baixo, responde isso que a gente está falando também, né? Sobre a compreensão do pequeno eu, o nosso pequeno eu, né? Antes da gente continuar, eu quero dar boa noite aqui para Ana Lúcia, que chegou, para a Lucy e para o Oswaldo Borges. E antes de continuar, eu quero aproveitar para perguntar para o Oswaldo, se ele puder responder, se ele lembra. Oswaldo, a gente leu aqui sobre Moisés. Moisés fez umas coisas estranhas no deserto. Está na página 51, no penúltimo parágrafo. Percebi que Moisés teria sabido algo disso, porque ele havia feito algumas coisas estranhas quando os israelitas passaram grande necessidade. Você conta pra gente, você lembra dessa passagem bíblica sobre Moisés? Se foi realmente a chuva lá de Maná, a serpente que foi transformada, né? O cajado foi transformado em serpente, chuva de sapo parece que teve, umas coisas estranhas, né? Já foi bom? Teve muitas outras coisas, né? Moisés, ele foi... Boa noite primeiro a todos, né? Moisés, ele se tornou um grande místico, um grande conhecedor das leis da existência. Muito embora ainda, muito impregnado do sistema religioso ainda dos faraós, né, do Egito, mas ele tinha um conhecimento transcendente que era característico de poucos naquela época. Ele tinha tanto esse conhecimento que tanto poder mental que ele adquiriu com esse conhecimento, que ele transformava as coisas que foram criadas dentro da sua normalidade, ele modificava a tessitura e a substância daquelas coisas. Como ele mandava o irmão dele, o Arão, que era o adjunto dele, que ele em plena discussão, em debate com o faraó para liberar o seu povo, e o faraó resistindo, e então, sempre que resistia, ele mandava o Arão executar alguma ação, e aquilo ele mostrava para o faraó o conhecimento que ele tinha, que estava superando o que ele já tinha adquirido, e que eles tinham no Egito. Esse do cajado foi um, mas o maior deles lá que eu achei foi a mudança da substância da água, que o faraó estava feliz tomando banho, a água límpida, cristalina, e ele mandou que o irmão dele tocasse o cajado na água, e ele tocou o cajado, e daí a pouco aquela água que o faraó estava mergulhando, ele mergulhou uma hora, saiu limpo. Da outra ele mergulhou, saiu cheio de sangue. A água se transformou em sangue. Teve também aquele tanto de rãs que ele falou que se ele não liberasse o povo, iria tomar conta do palácio. Teve isso lá, teve aquele enxame de moscas, e todos esses episódios, o poder mental dele fez aparecer para o faraó, para que o faraó temesse de alguma forma e liberasse o seu povo, se convencesse. E ele conhecia essas coisas, mas além disso, ele não fez só essas coisas no embate com o faraó. Lá no deserto também, quando aqueles amotinados do seu povo, amotinados, rebeldes, que não ouvia nada e nem ninguém, lá um dia ele mandou, certo lugar, ele mandou que a terra se abrisse e engolisse o povo, e a terra se abriu e engoliu. Uma grande gama de pessoas. Aquele mandamento lá também, além disso aí, o pessoal estava sentindo sede, passando sede, ele tocou na pedra e jorrou a água da pedra para saciar a sede do pessoal. E assim ele fez muitas outras coisas.
a, Ele também fez aquele a tanto de passagem do mar, a não foi? cordonize. Hã? Do mar, que abriu o mar para O passar os... mar, olha, esse do mar, para mim, é um episódio dos mais estupendos que ele já realizou. De ele chegar e o exército está chegando, aproximando para poder liquidar o povo dele, e ele mandar lá o irmão dele, ó, ele olhar para o alto, olha, você vê, olhar para o alto e dizer para o irmão dele, toque no mar, toque o seu cajado no mar. E ele tocou e de imediato virou aquelas duas grandes paredes sólidas de água, águas sólidas, e abriu o caminho, e o povo dele atravessou aquilo ali. Então, logo atravessou, as águas se fecharam, e aqueles que estavam ali cegos, para cumprir aquele desiderato deles de trazer o povo dominado novamente de volta, eles acabaram sucumbindo, segundo a história fala. Então, na verdade, assim, Moisés foi um grande conhecedor das leis da existência. E ele pelejou muito com aquele povo da época para ver quem é que tinha vibrações, que tinha um nível de vibração, pelo menos mínimo, para conhecer aquela grandiosidade. O que mais ou menos aproximou foi Josué. Nem o adjunto dele, Arão, que era o irmão dele, não acessou esse poder, não estavam prontos. E ele lutou muito. Aí eles falam, lá na Bíblia fala que ele não conseguiu entrar na Terra Prometida. Mas, na verdade, ele já tinha entrado nela antes de ir salvar o povo. Porque a Terra Prometida é exatamente do campo espiritual, né? Da unificação pai e filho. Eu e o pai somos um. E ele sabia disso. Mas por que ele teve que usar daqueles artifícios? Porque o povo era muito animalesco. Não tinha outra forma de comunicar ali para aquele povo ouvir e acreditar. Então, a medida foi dada pelo universo conforme a necessidade do povo. Então, Jesus ele fala exatamente disso aí, o Cristo fala disso aí. Que ele percebeu que Moisés conheceu esse poder antes. Porque como é que ele iria fazer aquelas coisas se ele não tivesse esse conhecimento? E ele fez tudo de uma forma consciente, né? Então, tudo de uma forma consciente, ele sabendo, tanto que ele advertia, vamos resolver assim para não acontecer isso, vai acontecer isso, você não resolver assim. Aí teimavam, acontecia. Né? Então, realmente, a história bíblica conta esse fato aí, e sempre que eu do Velho Testamento, eu sou franco a dizer para você, o único fato que me prendia era essa história específica da retirada do povo lá do cativeiro egípcio. Cativeiro físico, né? Que na realidade ele queria tirar do cativeiro emocional e mental. E ninguém entendeu nada. Porque hoje nós sabemos o que é liberdade no deserto. Hoje, literalmente, nós estamos no deserto. De onde esse deserto? O nosso deserto interior. Por isso que nós estamos, a cada dia nós ficamos estupefatos com insights que vai surgir na nossa mente de compreensão que aclara muito as coisas em nós. Onde é que nós estamos adquirindo isso? No silêncio interior, no deserto, o deserto onde não se ouve vozes, a não ser a do vento, que é do Pai, né? Que é do Pai. Então, e além dele também tinha uma classe de judeus, não sei se vocês conhecem, mas tinha uma classe de judeus que eles eram uma classe mais excluída da grande maioria. Ela era uma classe estilo sufis de hoje, mas eram os essênios. Era desse grupo dos essênios que surgiram os grandes profetas, tipo Elias. Elias era essênio. Salvo engano, Eliseu era essênio. E esse último que fez as profecias, o Malaquias, antes de Jesus,
também era desse grupo de essênios, era aqueles que conseguiam transcender a percepção da visão da maioria e entrar para uma visão mais elevada, a percepção mística da realidade Deus, né? Então, eles é que proferia, eles entraram num estado de ser, de transcendência tal que eles puderam ver o futuro. Pelas ações atuais, eles conseguiram prever o futuro. E aí eles escreveram as profecias, que até hoje eles estão lendo, e até hoje eles não conseguiram desvendar naquelas profecias. Mas eram pessoas, os essênios, eles eram místicos, era assim, fora da curva do judaísmo. Então, lá tinha os fanáticos cegos, que eram os zelotes, e tinha a grande casta ali, que era dos judeus tradicionais, normais, dos fariseus, dos escribas. Esse aí era o que era a classe dominante, era o maior. Mas tinha esses fanáticos, que era um pequeno grupo, que vivia também, ele vivia no campo, mas mais os essênios. Os essênios, eles praticavam muito a questão do batismo. Tinha um batismo que eles faziam lá, que é isso que eles trouxeram para cá na linguagem comum deles. O batismo deles era, eles meditavam, tipo, a semana inteira, e tinha um dia da semana que ele tinha um batismo. Ficava uma roupa limpa do outro lado do rio, e ele submergia no rio de um lado e saía mergulhando ali. Quando eles saíam do outro lado, já era declarado batizado, vestindo uma roupagem limpa, livre daquela sujeira que ficou. Uma roupagem assim, entre aspas, que era peles de animais. Que foi com eles que João Batista foi treinado. O João Batista que fez as predileções da vinda do Messias, da pessoa de Jesus. Esse João Batista tinha uma palavra diferente de todos os judeus, justamente por isso, ele era um essênio. Né? Então, é esse conhecimento que Jesus fala, que Moisés realmente teve. Não tinha como fazer, não tem como fazer umas coisas daquelas se ele não tem controle sobre os elementos da natureza. Muito legal, história bem complexa, bem É rica, muito rica. Gratidão, Oswaldo. Continuamos nesse parágrafo. Estamos na página 52, Oswaldo. Segundo parágrafo. Compreendi. 52, né? Vamos começar no segundo parágrafo. Tá bom. Compreendi que se o pequeno eu, meu eu humano, em minha necessidade, usasse o poder criativo por motivos egoístas, eu levantaria uma barreira entre mim e o Pai Consciência Criativa. E tudo o que eu acabara de atender poderia muito bem ser retirado de mim. Isso me assustou e rapidamente pedi ao Pai Poder Criativo para conceder-me novas forças e levar-me de volta às moradias e a Nazaré. Também pedi o alívio da fome, da maneira que fosse a mais correta para mim. Aí você vê, né, Roberto? Foi exatamente isso aí que aconteceu com os cientistas, quando eles começaram a abrir a mente e conhecer a realidade, que eles começaram a estudar e descobrir muitas coisas. Eles não souberam como trabalhar com isso e o ego apossou do conhecimento. E aí o que aconteceu? Foram bloqueados. Sim, isso mesmo. É muito nítido isso, né? Uhum. Por isso que o perigo da gente receber muito poder sabendo que já recebeu. É bom que nós fiquemos alheios ao poder que a gente está recebendo. Que a gente esteja imbuído apenas do trabalho. Porque é perigoso, ainda não temos nós ainda não temos uma resistência
que possa nos acerar de acontecer essas coisas conosco. Pode ser que o nosso ego tome esse conhecimento. Você imagine só, se a gente chegar a um ponto de vividez da expressão do Pai, a um ponto que você vai chegar em alguém, tipo a Celina, ela trabalha com essas pessoas, com pessoas assim, e ela dizer, e ela chegar lá e colocar a mão na cabeça dele e dizer para ele, fecha os olhos, e termina. Quando terminar ali, ela dizer, você está curado. E ele sair ali são e salvo. No primeiro momento, ela vai estar consciente de que tal, ela está zelosa, mas daqui a pouco, ele vai batendo, daqui a pouco, o risco é muito grande da gente conhecer o poder, assim, conhecer a administração do poder do Pai, assim, na sua plenitude. Por isso que a sabedoria da consciência divina nos dá no conta-gota, né? Porque aí vai ficando uma naturalidade, e daí a gente descola essa mente dos chamados milagres externos. Aí um grande milagre interno vai acontecendo. Quando a gente descola a cabeça, a visão do milagre externo, o grandioso milagre interno vai acontecendo na gente. Eu ouso dizer que, de onde eu vim, era muito valorizado esse negócio de milagre externo. Muito valorizado. E hoje eu tenho uma percepção diferente, de que o grandioso e primordial milagre é esse que está acontecendo com a gente. Da gente começar a estabelecer esse contato interior com a nossa fonte do ser. Não tem milagre maior do que esse. Não existe você harmonizar com essa fonte que se encontrava perdida há muitos e muitos séculos. Sabe lá quantas reencarnações nós já tivemos. Né? Esse é o grandioso milagre. Que aí as coisas que a gente precisar vão acontecer com uma naturalidade e você sabe que isso é o milagre. De ela acontecer natural e você não ficar estupefato. Não, essa é a naturalidade do Pai, tudo está certo. Mas eu confesso que eu não sei se eu tenho condição psicológica hoje ainda de ter um exercício de um poder desse tamanho. E nem penso nesse detalhe, mas que a gente está sendo levado para lá, a gente está. E eu fico muito feliz com isso. Com certeza. Então, era só esse parênteses aqui, que eu até anotei um cantinho aqui, isso aqui. Olha, o cuidado que a gente tem para não acontecer conosco o que aconteceu com a ciência. Né? Continuamos? Imediatamente, a fome diminuiu e senti uma onda de energia fluir por todo o meu corpo. Assim, eu comprovei que tudo o que eu tinha visto, ouvido e aprendido era realidade, e não apenas imaginação decorrente do tempo em que estive no deserto, sozinho e em jejum. Essa nova energia tornou-me capaz de andar depressa pelos ásperos caminhos de saída do deserto. No caminho, encontrei um homem bem vestido, de semblante agradável e doce. Cumprimentou-me calorosamente, expressando preocupação ao ver minha aparência rude, descuidada e desalinhada. Alegremente, ele me fez sentar em uma pedra e compartilhou comigo sua excelente carne e pão. Eu me perguntava de onde ele havia vindo e por que estava em um lugar tão desolado. Em resposta ao meu questionamento, ele somente sorriu e não pareceu surpreendido quando eu disse que havia estado tantos dias no deserto que tinha perdido a noção do tempo. Expliquei-lhe como havia sido iluminado sobre a verdadeira natureza do Criador do mundo e que me haviam sido ensinadas as leis naturais da existência. Ele apenas sorriu e acenou com a cabeça. Estou retornando
ao meu povo para lhe ensinar tudo aquilo que aprendi, falei alegremente, pois serei capaz de curá-lo e libertá-lo de toda doença e problema. O estranho respondeu tristemente: isso levará muitos milênios. Estive prestes a repreender sua falta de fé quando percebi que ele já havia ido embora. Então, eu soube que o mensageiro divino havia vindo socorrer-me com pão e carne. E com compaixão tinha me avisado que minha missão poderia não ser tão simples, apesar de todo o meu entusiasmo. Fiquei desanimado com o seu aviso. Meu entusiasmo diminuiu. O caminho até a primeira vila pareceu interminável. Como uma mudança no pensamento humano produz mudança de ânimo. Sim. Ocorreu-me que poderia experimentar novamente a verdade de tudo o que me havia sido ensinado pulando a borda de um precipício, o que encurtaria bastante a minha jornada. Quando estava a ponto de pular, ocorreu-me fortemente que eu tentava provar que meu tempo de iluminação havia sido real. Se eu precisava de tal prova, era porque estava duvidando e provavelmente me mataria. Além do mais, haviam me mostrado que em qualquer situação poderia levar meus pensamentos até o Pai, consciência criativa, e pedir por uma solução para qualquer problema. Com que rapidez me esquecia da verdade. Aí está a segunda tentação, né? Pular da beira de um abismo. A Bíblia conta que ele foi tentado por Satanás para fazer isso, para pular e que não ia acontecer nada, né? E ele entendeu que se ele tivesse tentando provar para si mesmo tudo aquilo que ele aprendeu, né? Estaria cometendo isso. Satanás aí é o ego, né? É, exatamente. É o ego querendo se apoderar de todo esse conhecimento. Se orgulhando, né? É, orgulho Se começa. orgulhando. Porque, pense, o ego dele, como é que ficou? Eu sou o único homem aqui que já pisou aqui, que viu, entendeu e compreendeu toda a realidade da existência. Pensa esse ego. Não, vai. Brincadeira não, viu? E é interessante porque, se a gente pensar bem, né, se isso tivesse acontecido mesmo, ele tivesse pulado, muito provavelmente teria desencarnado, né, ao cair. Teria. E o próprio ego teria se dissolvido, não teria mais a carne, né, para se manifestar. Mas ele provavelmente, Jesus, reencarnaria num futuro e o ego voltaria a assumir a posição dele. Então o ego estava preferindo perder aquela encarnação naquele momento, voltar depois. Porque com a iluminação, Cristo, quando desencarnou, continuou com a individualidade, mas não mais com o ego. Não. Aí o ego se dissolveu. O ego não existiu mais. Não existe mais o ego do Jesus andando por aí. Se dissolveu com o desencarne de Jesus, o Cristo. A individualidade do Cristo, sim, uma individualidade espiritual, mas o ego, não mais. Interessante. Poderia ter sucumbido o grandioso projeto que ele já havia tecido na mente, né? Inspirado pelo Pai para fazer pela humanidade, como ele fez. É por isso que essas coisas tinham que acontecer para que a gente fosse avisado disso, né? E se ele estava ensinando os caminhos, ele tinha que ensinar também os percalços do caminho para a gente. Se não tivesse tido isso, se não tivesse tido essas tentações, como é que ele iria falar disso para a gente? Exato. E agora, se a gente ia ter elas, como é que a gente ia vencer isso? Agora não, está tudo respondido, tudo foi experienciado,
e tudo foi assim, trouxe muito mais conhecimento e experiência para ele, e bagagem para ele nos ensinar. Tenha cuidado com isso, ó. Acontece isso, vai acontecer isso no caminho. Ó, cuidado com aquilo. Como ele fala dos altos e baixos, que é inevitável no nosso caminho. Não tem como você manter retilíneo e uniforme pisando aqui. Aqui na vida comum, de tanto resistências que a gente vai encontrando, convive com pessoas de outras vibrações, não tem como, uma hora ou outra, ter uma baixa de frequência. Mas ele avisou. Eu passei por isso aí. Mas o que é que eu fazia para eu voltar às frequências mais altas? Eu corria para os picos dos montes e ia meditar. Orar e meditar. Então, tá aí o caminho. Baixou as frequências, não fica se julgando, não. Se julgando, não. Corre, vai orar e meditar, e daqui a pouco você está equilibrado. Não sei se vocês entendem assim. Mas tudo teve um ensinamento, assim, teve uma razão de ser do universo, mostrar tudo, abrir o livro para a gente. Senão a gente estaria perdido hoje. Não conseguiria. Continuamos? Então, rezei com grande fervor, pedindo perdão por minha fraqueza e por ser indulgente com minhas fantasias, buscando minha própria forma de fazer as coisas. Novamente, a resposta chegou como força renovada e maior firmeza no passo, enquanto escalava o terreno acidentado. Também percebi que cobria distâncias maiores tão rapidamente que parecia estar fora da contagem normal do tempo. E eu me encontrava em uma dimensão mais leve, onde a experiência humana era elevada acima da pesada escravidão do esgotante gasto de energia. Caminhar era tão fácil quanto revigorante. Exultei pelo fato de ter encontrado a chave para uma vida mais abundante. Olha que delícia, né? Vocês imaginaram isso? Ele cansado ali, de repente, né? Eu Aquela vou pedir para leveza, você ler de né? novo, Solange, por favor, porque assim, ele acabou de dizer, né? Exultei pelo fato de ter encontrado a chave para uma vida mais abundante. Que chave é essa? Por favor, leia de novo esse parágrafo. Só esse último? Ou desde ali? Então, rezei. Desde o então rezei. Tá. Então rezei com grande fervor, pedindo perdão por minha fraqueza e por ser indulgente com minhas fantasias, buscando minha própria forma de fazer as coisas. Nisso ele Novamente, entendeu que é aquele pequeno ego que ele falou ali na página anterior, né? não era por ele, né? Compreendi que se o pequeno eu, meu eu humano, em minha necessidade, usasse o poder criativo por motivos egoístas. Novamente, a resposta chegou como força renovada e maior firmeza no passo, enquanto escalava o terreno acidentado. Também percebi que cobria distâncias maiores tão rapidamente que parecia estar fora da contagem normal do tempo. E eu me encontrava em uma dimensão mais leve, onde a experiência humana era elevada acima da pesada escravidão do esgotante gasto de energia. Caminhar era tão fácil quanto revigorante. Exultei pelo fato de ter encontrado a chave para uma vida mais abundante. A chave está em negrito, né? Rezar com grande fervor e buscar, é que ele estava buscando a própria forma de fazer as coisas, mas buscar a forma que o Pai acha melhor. O que o Pai Essa é a acha chave. melhor para nós, né? A maneira como é feita, entregar para o Pai fazer. Então não precisa nem pedir. Pedir precisa. Lembra do filho, né? Seu filho chega na sua casa com problema, se ele não pede nada para você, você não tem como ajudar. Seu filho tem que pedir sua ajuda. Isso que ele Você fala que ele deixou de fazer, né?
Pera aí. Oi? Fala, Celina. Você não precisa manifestar é, em palavras, mas você entrega o seu caminho. Eu Isso. tenho uma experiência interessante Sim. que eu nunca caminhei muito. Tenho uma certa dificuldade. E uma vez, meus amigos fizeram, fizeram duas vezes. Eu fui nas duas. E aí, eu não tinha nenhum treinamento. Mas eles queriam fazer o caminho da fé, que é de Campos do Jordão até Aparecida. Dá 47 quilômetros. E é feito durante um final de semana. Assim, eu não tinha nenhum. Mas aí, como me convidaram, eu falei assim: eu vou. E assim, quando a gente começou, me veio assim: eu entrego o meu caminho a Deus. E foi incrível. Assim, os 47 quilômetros de idas, subidas e descidas, eu não senti nada. Assim, não havia dor. Mesmo quando do sábado para domingo a gente repousou, as pessoas todas estavam com bolhas no pé e coisas desse tipo, mas eu não tive nenhuma bolha, embora o meu tênis fosse assim. Eu tenho até hoje ele, era um tênis velho, e assim, foi interessante porque as pessoas ficavam muito cansadas, assim, mas realmente é como se eu realmente entreguei meu caminho. Aí cheguei em Aparecida sem dor, sem nenhum problema, e, e o pessoal, alguns desistiram no meio do caminho, porque havia muitas bolhas e muita dor nas pernas, nos pés, mas foi interessante, assim, realmente não expressei, eu apenas pedi mentalmente, assim, que me conduza nesse caminho. E se for da sua vontade, que eu complete. E é realmente assim, sabe, alguém que nunca fez uma caminhada daquelas, 47 quilômetros em 2 dias, assim, andando o tempo todo, foi bastante interessante, assim, de você perceber que pedir ajuda a Deus e fazer isso. É bastante interessante. E aí, na segunda vez também, assim, foi super tranquilo, assim, e eu fui andando, andando, assim, e todo mundo foi, e eu fui andando, andando, e todo mundo foi ficando para trás. Eu não sabia exatamente, assim, realmente subi, desci o caminho, e foi tão bom quanto a primeira vez. Legal, né? Foi com alegria e bom humor, né? Sim. Meu Deus do céu. Bacana. Quem mais ia falar? É Helenice, não é? Helenice? Ah, era justamente isso que quando ele fala que ele pediu, porque era a forma de não dizer que era ele que fazia, né? A gente é só instrumento. Então, quando você não pede, você está fazendo. Quando você pede, você está abrindo o canal, que é a consciência divina que está te usando como instrumento. Por É, isso que fala de pedir, né? tá pedindo ao Pai, tá pedindo a ajuda do Pai, né? Pedindo para que o Pai faça. Isso. Não permita que o ego ache que é você que está fazendo. Sim. E na oração ele explica pra gente, né? A gente pede e entrega, né? Na afirmação.
a gente pede e quando recebe, a gente entrega de volta para poder fazer da melhor maneira, da maneira certa, né? Fazer de uma forma que não seja uma forma egoísta, né? Que seja altruísta. Eu Ele acho. fala que o Pai sabe a nossa necessidade, porque na verdade assim, você só pede, que nem ele falou, "Eu estou com fome", né? E aí o Pai te vai dar a comida que ele de melhor que você não precisa nem pedir. Se queria só pão, ele ia fazer só pão, ele teve pão e carne, Uhum, é. né? Sempre entrega o melhor para nós, né? Hum. Legal. Vamos continuar mais um pouquinho? Um pouco depois, ao sentir-me mais à vontade, minha mente começou a vagar e pensei no encontro com o viajante e toda a bondade que ele me demonstrara. Mas também relembrei o aviso e novamente minha natureza anterior reafirmou-se e senti uma profunda rebeldia, uma vez que ele pretendia dizer-me como se passaria o meu trabalho. Decidi que ele não sabia nada a respeito do meu futuro e deixei de lado seu aviso, pois pensei, com meu conhecimento, eu poderia realizar coisas que nenhum homem jamais havia feito antes. Ao invés de lutar em uma vida difícil, eu poderia começar a acumular riquezas com facilidade, atrair seguidores por onde quer que fosse, compartilhar meus conhecimentos com eles e também aliviar um pouco as suas vidas. Eu poderia eliminar toda a dor e todo o sofrimento. Aí Enquanto vem a terceira tentação, né? Você ouviu que quem pensou aí? o ego, O ego. O ego. Aí a gente pensa o seguinte, não, ali já saiu prontinho do deserto. Olha aí, hein? E o ego saiu doutorado ali, né? Doutorado. Entendeu? Junto. Agora, a terceira tentação vem agora, né? No parágrafo seguinte. enquanto considerava os muitos lugares que poderia visitar tão facilmente, senti-me tocando de leve a superfície do solo, elevando-me até alcançar o pico mais alto de uma montanha escarpada, dominando a região em volta. Tudo estava lá, diante de mim. Senti voltar o meu entusiasmo. Como seria simples reunir as pessoas e compartilhar todo o meu conhecimento com elas? Eu me tornaria poderoso, até mesmo famoso, como o homem se salvou, como o homem que salvou a humanidade de todas as suas doenças e problemas. Eu ganharia a estima e o respeito de todos e deixaria de ser lembrado como um sujeito ocioso e inútil. É tudo que o ego não quer, né? Ser mal lembrado, né? Ser Mal lembrado. ocioso e E você falando aí, Roberto, que o ego estava doutorado, saiu de lá doutorado, eu falo muito mais inglês, saiu de lá PhD, né? PhD, porque olha como ele estava, o ego estava espiritualizado. Ele se elevou ali que a densidade da matéria deixou de existir ali. De novo, no mesmo estado que ele andou sobre as águas. Sim. Ele foi como um balão cheio ali e chegou no pico da montanha sem nenhum esforço. E estava totalmente debilitado fisicamente. Olha como o ego estava espiritualizado. Mas é Aí, interessante mesmo, né? aí eles falam que foi o Satanás que levou lá. Não, foi o ego que levou mesmo. Interessante assim que apesar de todo o conhecimento, né, essa não espiritualidade é o que desanda tudo, né? Esse egoísmo, né? Eu vou ser famoso, eu vou transformar, eu vou mudar, eu, né? Tudo do ego. Sempre esse eu menor. Já era um sentido de hierarquia, né?
de cima para baixo, o maior. Uhum. O homem que seria lembrado como aquele que salvou toda a humanidade daqueles sofrimentos. É. Então, quem somos nós para falar hoje, né, que nós conseguimos controlar o nosso ego? A palavra que o nosso irmão Vladimir, ele sempre nos lembra que a gente precisa esforçar para transcender esse ego. Meu amigo, isso é trabalho para decênios, viu? A Isso é vida. A trabalho para encarnação inteira. Muito mais. isso é trabalho para decênios. E trabalho assim, ó. É. Não é brincadeira, não, moço. Esse sujeito ele faz de morto. Quando você pensa que não, ele está parecendo cachorro lerdo, que você fala para ele, sai lá para fora antes do rabo cobrir na porta, a cara dele já está dentro. É igual um cachorro lerdo. Eu sou lerdo, foi bom. Durante um tempo razoável desses últimos anos, eu imaginava um dos pecados, uma das coisas que eu errei profundamente foi imaginar aquela questão de saber conseguir curar as pessoas muito profundamente. Até que veio exatamente essa questão que ele coloca aqui, que foi me esclarecendo. Enquanto eu mergulhava na necessidade de me fazer necessária para muitas pessoas, isso acabou por diminuir a quantidade de energia que eu era capaz de manipular. Então, foi uma das coisas, assim, bastante difíceis que eu sentia que a troca, aquilo que eu dava estava diminuindo, como se a pessoa sentisse menos. Então, assim, foi um momento bastante ruim, no sentido que, assim, eu comecei a me questionar e aí eu descobri as cartas e elas me trouxeram uma nova visão, Um exatamente novo viés de trabalho, né? um novo viés. E aí, que, corroborando o que você colocou, todos nós estamos aqui para ajudar as pessoas a se conhecer, para descobrir o céu em nós, E o nós. céu dentro delas. E aí que se elas não compreendessem aspectos das emoções que a gente se permite ter, assim, não trabalhar e fica cultivando ódio, raiva, tristeza, mágoa, e tudo isso foi sendo esclarecido, assim, de que isso ocasionava um problema sério no funcionamento do nosso corpo. E aí, quando eu conheci as técnicas de cura prânica para facelifting, body sculpting, assim, foi muito interessante porque ali eu percebi que os problemas das pessoas estavam muito ligados a esses desequilíbrios emocionais e mentais. Então, assim, hoje em dia, para ajudar ser mais efetivamente a ajudar o outro, é ajudar a pessoa a olhar para si e perceber essas nuances, né? Essas incongruências sentimentais e mentais. Então, assim, para nós ajudarmos as pessoas efetivamente, a gente tem que mostrar para ela que há uma forma de funcionamento do universo, que a incongruência de nossas ações, porque Deus é aquela coisa, Deus é amor.
se isso não, se você não está conectado a essa compreensão, você terá dificuldade de trabalhar algumas questões dentro. E eu percebo isso agora mais claramente, assim. Então, a efetividade do que eu faço está melhor. Mas eu também percebo que uma, duas pessoas, na verdade, colocaram assim que eu tinha que desenvolver essa habilidade e não ficar pensando na clarividência ou na clareaudiência, porque as coisas me vêm por intuição, de uma forma muito sutil, e, e as pessoas que privilegiam a clarividência, a clareaudiência, elas, na verdade, correm o risco de se perderem na quarta, no astral, onde a imaginação e a mente são soberanas. Então, é bastante importante voltar. Para mim, foi importante isso. Veio algumas considerações no sentido de eu tinha que desenvolver essa parte, essa percepção mais sutil de mim e do outro. Então, é bastante interessante que não está fora, está novamente para dentro, né? Então, o sentido daquele aspecto de a gente considerar a nossa percepção, a nossa consciência interna, ela tem tudo a ver com o desenvolvimento das habilidades reais, espirituais, não psíquicas, dessas questões que Cristo trouxe, né? Então, é bastante interessante que, assim, nosso papel, entendendo alguns princípios das quais o universo é regido, a gente tem que entender que é para ajudar as pessoas a compreenderem e conhecerem melhor a si mesmas, não é curar. Então, eu estava errando, no sentido de eu achar que, assim, eu tinha capacidade de, assim, de curar, de ajudar, e aí eu caí num momento bastante grave de arrogância mesmo, né? De ego, aquele ego enorme, e que acabou gerando problemas na minha vida. É isso, a gente tem que entender que cada um tem o seu momento e tem a capacidade de olhar e observar o que tem que trabalhar e melhorar em você, né? Em cada um de nós. Então, é isso. Tem muito a ver com essa questão de nossa arrogância, imaginar que a gente. Aí eu prejudiquei muitas pessoas que elas se beneficiaram, só que elas não aprenderam a lição que estava ali colocada. E aí a próxima lição foi mais dura para muitos. Então eu percebi que eu errei bastante em muitos momentos de tentar tirar aqueles desconfortos que a pessoa tinha. E isso fez com que eu dificultasse o caminho delas para frente. Acaba Então, atrasando, né? é, Aquilo que a pessoa poderia passar em uma semana de sofrimento, depois acaba tendo que passar um mês sofrendo para poder entender aquilo. E você junto depois, né? Porque tá como causadora disso, né? O importante é perceber isso, né?
E olha a responsabilidade, né? Conforme a gente vai adquirindo conhecimento, a gente tem, né? Muito mais responsabilidade com o outro, né? Porque no fim volta pra gente, né? É. Então, Eu não havia aprendido que a única maneira pela qual poderia prosperar seria abandonando minha própria vontade e retornando ao Pai para ter ajuda em tudo que eu aprendesse. Então, eu lembrei que a criação tinha seus próprios propósitos a cumprir. O processo de individualização havia criado o puxar e empurrar, o dar e receber no comportamento humano, ainda que essas características humanas fossem a causa da grande angústia na vida das pessoas. Não era essa mesma angústia que as obrigava a procurar melhores maneiras de viver, a fim de encontrarem a verdadeira felicidade? Compreendi que os males da humanidade tinham seu lugar no esquema da existência humana. Vou ler de novo esse pedacinho. Compreendi que os males da humanidade tinham seu lugar no esquema da existência humana. É, isso é importante aí, né? Já tá... Roberto, eu, sinceramente, eu estou com uma dúvida que eu não sei nem como perguntar. então vamos tentar. Nem sei, nem sei. Sabe, sim. Olha só, é só para dar um spoilerzinho assim, do que se trata. Cristo nos ensina a fazer o que ele fez. Aí, eu entendo que é transcender, ao mesmo tempo curar pessoas, e também você pode até se autocurar. Mas até aí está tudo bem? É isso? Mas aí, quando ele pensou em fazer coisas ali para ele, ele não fez, porque era ego, né? Se tivesse feito, teria dado tudo errado. E aí eu fico assim, ué, mas aí eu tenho que fazer, eu vou aprender a transcender, tudo bem, mas eu vou poder ajudar a curar e me autocurar ou não? Oxe, isso é tarefa nossa, né, Roberto? Hein? Oi? É tarefa nossa, o seu pensamento está correto. Mas não é difícil, ou eu não estou entendendo nada, ou eu não sei. Eu acho que me explica Não. aí. Não, pode ser outro dia, não precisa ser hoje, não, porque eu acho que ser longo, né? Eu acho o seguinte, o melhor caminho, nesse momento, para a gente voltar a falar na próxima reunião, você leva para o pai a sua dúvida. E aí, Com na próxima certeza. reunião, a gente conversa. Eu tenho levado para ele. Falei, A pai, minha eu não tô resposta, Meditação. para mim, eu tenho essa resposta para mim, mas a minha resposta não serve para você. Tem que ser a sua. Mas já ajuda, pelo menos eu pensar, né, botar mais uma pecinha ali para eu ir formando o meu. Isabel, meditação. Meditação. Ali, a cada um vem as respostas, mas vem de conta-gotas, não é imediato, é devagarinho. Fernanda, eu já passei desse de imediato, eu já estou um ano aqui estudando. Não, não. Eu tenho que estar entendendo alguma coisa. Então, pronto. É natural isso aí. De cada vez, é natural. É normal. Isso é natural. Só com a meditação. Fala com o pai, né, na meditação. E pronto. Você recebe a resposta devagarinho. Eu estou sentindo mudanças, eu estou percebendo a presença. Eu estou assim, ó, com a consciência de vida. Então, você quer mais o quê? Eu estou cozinhando, eu estou fazendo menu, eu estou cozinhando com a consciência divina e está dando tudo muito certo. Eu estou criando pratos, eu estou fazendo. Entende? Então, eu sinto.
Olha Mas as respostas. eu sei, mas eu acho que isso assim, eu acho que é Calma, básico. calma, nada. É calma. Espere, aguarde. O pai mesmo conta-gotas que ele vem. Meditação, ele mesmo fala, não tem como a gente jogar tudo de uma vez. A gente arrebenta a gente. Não. Eu sei. É Tem dia que ele devagarinho. também não me fala nada. Tem dia, hoje eu fiquei Timidez. chateada, nervosa, pedi perdão, mas eu senti que agora que eu estou digerindo, entendeu? Calma. Mas a gente não pode forçar, né? O desabrochar da flor, botão. É, Não pode tirar a borboleta de dentro do casulo dela, tem que ter É, dentro dela, a gente não pode forçar. eu vou fazer 4 anos que eu recebi os livros agora, dia 19 de setembro. Marquei a data. De grupo, sim. deve ter uns 3 anos e pouco. Eu digo que eu não sei nada. Só sei que eu nada sei. Então, durante É, a meditação a gente vai, conversa. No início a gente queria achar uma resposta para tudo. Não, não vem. É devagarinho, de acordo com a situação. Aos pouquinhos as coisas fluem, ficam leves, ficam. De repente, quando você menos espera, as coisas se abrem para você. Aí tá. É mais ou menos. Só que a gente quer tudo para ontem. Não, não, é eu não quero para devagar, ontem, não. Eu quero é entender. Eu quero devagar. entender. E Então, vai você está entender. entendendo. E E vai vai entender. entender. Um É, pouquinho de cada vez. Porque as cartas, não é nada, é muita mudança de De teoria na nossa paradigmas. mente. De paradigmas. É muita uhum, mudança que nós temos na nossa cabeça. E não dá para é, registrar tudo imediatamente. Quando é, eu estou aqui na reunião, toda vez que eu estou na reunião, nossa, eu entendo tudo perfeitamente. Entendo. Saí daqui, não entendo mais nada. é, Eu tenho que ler, tenho que procurar ver. Tem que ser assim. É que a gente fica ansiosa mesmo. Tem que ser devagar, Isabel. Eu acho, pelo tempo que você tem, você já está tendo assim, uma dedicação constante, está se dedicando, e cada vez mais você vai recebendo mais ensinamento. Não se eu cobre sei. muito, relaxe. Relaxe que as coisas Uhum, acontecem assim no seu devido tempo, é, sabe? É isso que você com tem que certeza. fazer. Você é pequenininho igual a mim, então não tem como pegar muita coisa, senão a gente sufoca É devagar, verdade. Nossa, a gente sufoca devagar. mesmo. Eu já Pois tive que parar um pouco. Peraí, calma, porque isso aí, não tá. um dia de cada vez, um momento de cada vez. Por isso que eu falo sempre na meditação. Na meditação, quando a gente consegue falar com o Pai, imagina, faça as suas dúvidas. Olha, as É, respostas vêm. É só você prestar atenção nos detalhes. É assim, uma coisa leve. Nossa, eu não tinha pensado nisso. De repente, está aqui na minha sim, mão, na minha sim, frente. sim. É essas respostas Gente, que olha você tem. só, uma coisa bem, bem bobinha, mas eu vou falar. Eu queria cortar meu cabelo, né? Meu cabelo já estava até botando atrás da orelha. Tá E bonitinha, aí, viu? e aí eu estou assim, eu quero cortar meu cabelo com uma coisa diferente do que eu sempre faço. Mas a minha cabeleireira, que está com 74 anos, eu sempre cortei com ela. Eu já tentei umas outras aí, mas não deu certo. Eu falei, ela não vai saber. Mas eu não queria ir em outro lugar para não magoá-la, porque eu já fiz isso uma vez e ela não falou nada, mas eu senti que ela viu que eu estava cortando cabelo com outra pessoa e eu sei que ela ficou chateada e eu não queria fazer isso mais com ela, de magoá-la. E pedi ao pai, pai, me mostra um caminho para que eu corte o cabelo, que eu fique feliz. Eu não sei como, mas o senhor sabe. E não é que, de repente, ó, isso eu devo ter pensado nisso, eu não sei se 2, 3 semanas, não sei, foi assim, né? Aí, de repente, me deu uma luz, eu vi uma pessoa, uma dessas pessoas que a gente vê no YouTube, e eu falei assim, é esse cabelo aqui que eu quero, esse aqui ela vai conseguir
vai fazer, né? Vai cortar o cabelo do jeito que eu quero. E fui e cortei o cabelo. Então, assim, são coisas pequenas, parece que bobas, mas eu vejo que tem ali a mão do pai. Então, devagarinho. Olha quantos milhares e milhares de pessoas que ele tem que atender. Eu só ainda não consegui botar mais cabelo na minha cabeça, que eu já pedi minha célula, mas ainda não consegui. Bom, você Mas já perguntou, cortei melhor, já cortei melhor. Tá ótimo. Tá bom. É, Boa noite. Que o Pai abençoe todos. Boa noite, gente. Boa noite. Desculpa tomar Boa o noite. tempo de vocês. Boa noite. Até Tchau. amanhã. Obrigada, hein? Tchau. Gratidão a todos. Tchau. é. Tchau. É quando é que eu desligo aqui, meu Deus.